beleza importa. Eu sempre achei que fosse uma coisa muito fútil, que fosse a última coisa a se pensar. Sempre deixei isso para depois. Mas com o tempo eu fui reparando que não é bem assim. Principalmente olhando o jeito que eu mesma olhava para algumas pessoas. Por exemplo, eu mesma, eu nunca andei na rua desajeitada, fedendo, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes. Não, nunca cheguei nesse ponto, mas o básico eu sempre fiz, o básico de higiene. Tomar banho, escovar os dentes, passar um desodorante, um creme, amarrar o cabelo. Eu tive, nossa, minha vida quase inteira eu tive muita mania de amarrar meu cabelo. Eu lavava, hidratava, ainda hidratava. Sempre gostei de hidratar meu cabelo. Só que não dava nem pra ver, porque eu fazia um coque, que eu amarrava meu cabelo assim no alto. Aqui ele tá escovado, mas eu fazia isso sem escovar, cabelo molhado, cheio de creme. Passava um monte de gel, assim, e deixava amarrado bem nessa altura, todo dia. E o que que isso me resultou? Um monte de cabelo quebrado aqui, cabelo aqui atrás, tudo ressecado de murrado no mesmo lugar, tudo quebrado. Sem falar na a impressão que eu estava passando para as pessoas sem perceber, que era a impressão de que eu não me cuido, eu me deixo sempre para último lugar, última prioridade de todas. E no fundo não era bem assim, só que era o que eu estava transmitindo. E eu não quero transmitir isso. Eu imagino que você também não. Quem quer passar a impressão de que não se ama? Ninguém. Eu acho que passar essa impressão é pior do que a gente não se amar de verdade. Porque às vezes a gente até se ama, mas a gente não tá demonstrando pra gente mesmo. Tem que demonstrar. Porque como você vai sentir que você é prioridade? E sobre as outras pessoas, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Mas o ser humano, infelizmente, é um ser humano visual. O cérebro humano é visual. E não só com pessoas, objetos, lugares. É aquela frase de julgar o livro pela capa. Às vezes a gente é boa no que faz, o nosso trabalho, e não é valorizada porque não está transmitindo que é boa. Por uma coisa simples, simplesmente porque não passou uma base, não passou um batomzinho e um brinquinho, não arrumou o cabelo adequadamente. Coisa simples. E que a gente acha que é besteira e sempre deixa para depois, mas que não é. É um gesto de cuidado com nós mesmos. E o ser humano, mais uma vez, o ser humano, por mais que você mesmo pode estar dizendo agora, esse vídeo é mais uma vez sobre futilidade, que fala sobre beleza. Mais um vídeo que fala sobre beleza. Já tem tantos aqui no YouTube. Mas não, é um vídeo que fala sobre a importância que você se dá para você mesma. As pessoas reparam nisso e você mesmo também vai reparar. Por exemplo, um simples dia, um dia qualquer, sem nenhum motivo especial, eu, eu resolvi trabalhar arrumada. Um pouquinho mais do que o normal.
Nesse dia eu não quis ir só com o cabelo amarrado, sem, só com a roupa limpinha, o desodorante e o creme. Eu quis fazer um pouquinho mais. Soltei meu cabelo, sem escova mesmo, cacheado. Finalizei ele adequadamente para valorizar os meus cachinhos. Porque eu não é me gabando não, mas eu tenho os cachos muito bonitos. E nesse dia também eu passei uma base. A maquiagem que eu fiz foi uma maquiagem bem leve, não para parecer que eu tô maquiada, mas para parecer um ar saudável, de cuidado. Eu passei uma basezinha e um blush tão pouquinho que eu só encostei o pincel no blush. Eu espalhei assim. Passei só o resquício que ficou no pincel. Muito pouquinho mesmo, muito pouco. Um pouco mesmo. E o batom nude, eu acho que foi até esse que eu tô agora. Eu gosto dele porque não é exagerado. É um nude delicado e ele combina com o meu tom de pele. E um brinquinho pequeno. Acho que foi um brinco menor do que esse que eu tava aqui, que eu tô agora. E só isso, gente. Passei um perfume. Foi uma coisa tão pouquinha que eu cheguei no trabalho, as pessoas diziam: Nossa, você tá diferente hoje. Por que você tá diferente? E olhavam e não sabiam o que era. Você tá com um brilho diferente, Jéssica. O que aconteceu? Aí eu brinquei, né? Eu até falei: É base. Passei base. Mas era verdade. Foi uma simples maquiagem tão pouquinha, o básico do básico já me reacendeu. Comecei a transmitir um pouquinho mais do que eu estava querendo transmitir para as pessoas. As pessoas até perguntavam, é um motivo especial? É aniversário? O que que é? Eu falei, não, simplesmente eu quis passar alguma coisa diferente, quis fazer alguma coisa. Parece ser besteira, gente, mas se você tá muito no básico, igual eu tava fazendo antes, experimenta fazer isso por uma semana para você ver a diferença que dá, em como você vai se sentir, como você vai se comportar, seu humor vai melhorar muito. E é muito sobre autoestima. A gente acha que, muitas vezes, quando a gente fala de autoestima, a gente pensa que é só aparência, né? Mas não, eu até conversei isso com um psicólogo uma vez, que a autoestima está relacionado a como a gente se percebe. Não é só a parte de fora, a parte de dentro também. Às vezes um pouquinho que a gente se cuida, a gente tem um reflexo no nosso humor, no nosso ser, na essência, entende? Então, por isso que eu acho que a beleza importa. Cada dia mais eu tô achando isso. Eu já trabalhava na área da beleza, eu já sentia isso nas unhas. É a mesma coisa, a gente sempre acha que unha é besteira, que unha não faz diferença. Mas compara a sua unha quando ela tá sem fazer, com aquele monte de cutícula, com pele levantando que você arranca no dente, machucada. Pega essa unha e olha onde que ela tá feita, arrumada. Dá uma diferença muito grande. E é difícil de explicar, é uma coisa que a gente percebe ao viver isso, entende? E é sobre isso, gente. Eu te convido a fazer um teste, se você está nessa parte do básico, como eu estava fazendo, a fazer um pouquinho a mais que normalmente você faz. E me conta nos comentários. Até a próxima.